Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo. Plot twist em filme costuma ser algo bom, né, galera? Eu acho que todo mundo curte. Quando chega no final do filme tem aquele final surpreendente que faz a sua cabeça explodir. Normalmente são bons. Normalmente, né? Nem sempre. Já viu, né? Isso porque tem filmes que tem plot twists simplesmente horríveis. E tem alguns filmes que tem uns plot twists que eles fogem completamente de toda a narração da história. Eles fogem completamente de tudo que a gente já viu naquela história para simplesmente fazer uma reviravolta. Eles preferem fazer um furo de roteiro do que simplesmente deixar o filme acabar normal. Amiga, não tem como te defender. Então assim, é em cima disso que eu tô aqui para falar hoje. Porque hoje eu estou aqui para falar sobre 5 plot twists que simplesmente não fazem sentido. O que também não faz sentido é você chegar nesse vídeo e não apertar no botão de like. Qual é o sentido disso? Você clicou no vídeo? Então clica também no like, não custa nada, né? E como esse é um vídeo do Mínima Ideia, o que também não faz sentido é você não pegar sua pipoca, não apagar o seu quarto e não puxar a vinheta. Eu já falei algumas vezes aqui no canal o quanto a saga Animais Fantásticos me incomoda. Além dos filmes não conseguir sair da mediocridade, né, não conseguir sair ali do nível mediano, eles estão tacando um monte de retcon na história e simplesmente estão ignorando basicamente muita coisa que a gente viu lá. Toda a saga Harry Potter, nos livros, nos filmes, enfim. Os livros e os filmes são muito bons, galera. Toda a história é muito redondinha, fecha bem. Mas Animais Fantásticos tá simplesmente pegando algumas coisas e simplesmente enfiando na história. Sendo que nunca nem foi citado, nunca nem foi dito aquilo ali na história que a gente já conhece. Bom, eu tenho certeza que você já deve ter escutado o nome Alvo Dumbledore. É um dos maiores personagens de Harry Potter. E assim, quando acabou a saga Harry Potter, os fãs já perceberam o seguinte: vai ter mais. Com certeza ia ter mais. Teve muitas histórias que ficaram em aberto, galera. E a do Dumbledore foi uma delas. O passado do Dumbledore sempre foi muito misterioso. E Animais Fantásticos está indo muito bem em querer explorar exatamente isso. É uma das coisas que a gente mais quer ver. Só que assim, galera, explorar por explorar não serve. Faça bem, não faça de qualquer jeito. E Animais Fantásticos está fazendo isso, está fazendo de qualquer jeito. Porque apesar de misterioso, existem algumas coisas que são concretas. Por exemplo, o que é concreto? Que o Dumbledore só tem 2 irmãos, o Aberforth e a Ariana. E a Ariana que inclusive morreu. Ou seja, isso é um fato concreto. Os acontecimentos entre ele e o Grindelwald, por exemplo, pode acontecer qualquer coisa que a gente não sabe. Mas a batalha final a gente sabe que houve. Ou seja, é um fato concreto. Então, fatos concretos não podem ser alterados. E um deles é que o Dumbledore só tem 2 irmãos. Mas simplesmente Animais Fantásticos meteu que o Dumbledore tem um terceiro irmão. Ou um terceiro membro da família, podemos dizer assim. Que é o Aurelius, que no caso é o Credence. Isso porque no final do segundo filme o Grindelwald fala pro Credence que o nome dele era Aurelius Dumbledore. Aurelius Dumbledore. E até aí, beleza, porque ele poderia muito bem estar mentindo pro Credence, não teria problema, isso faz sentido. Mas cara, eles metem uma Fênix do lado do Credence, a Fênix interagindo com o Credence. E a Fênix é simplesmente o marco da família Dumbledore, ela é simplesmente o mascote da família Dumbledore. Então ela só obedece à família Dumbledore. Então se ele não é um Dumbledore, por que a Fênix obedeceu ele? Ele é um Dumbledore. O filme queria dizer pra gente que ele é realmente um Dumbledore. Mas ele não é um Dumbledore, porque não existe esse Aurélio. Mas enfim, o terceiro filme pode ser que corrija isso. E eu espero que realmente corrija. Outro filme que eu já falei também algumas vezes aqui no canal é A Vila, cara. É outro filme que eu não canso de falar mal dele aqui. Porque assim, não é segredo pra ninguém que o filme que um dos filmes que eu mais gosto é Sexto Sentido do M. Night Shyamalan, né? Com certeza é um dos meus filmes favoritos. Mas cara, o M. Night Shyamalan, desde esse filme, ele começou a querer em todos os filmes dele meter esses plot twists, meter esse final reviravolta, essas coisinhas meio assim que a gente já conhece. Só que tem alguns filmes que isso não funciona. E meio que hoje, quando eu acho um filme do Shyamalan, eu já espero um plot twist, porque basicamente todo filme dele tem. Então teve até esse filme mais novo que lançou dele que eu já tava esperando um plot twist, que mais uma vez foi ruim, como esperado, né? E A Vila não foge disso. E esse talvez seja um dos piores plot twists que eu já vi na minha vida e que não faz o menor sentido. Porque assim, galera, o filme ele é bom até certo ponto, porque o Shyamalan entende de cinema. O cara dirige muito bem, ele é animal em quesito direção. Isso você não pode falar que ele é ruim, mas em quesito roteiro já chegou a hora dele largar a mão, porque ele não serve pra isso. Então assim, A Vila consegue ser um filme bom até certo ponto, porque ela cria todo o mistério, se passa ali em uma ambientação meio século XIX, século XVIII. Então assim,
tem toda a parada do monstro, porque no caso eles viviam em uma vila onde eles não podiam sair, porque ao redor da vila tinha um monstro. E o pessoal daquela vila é meio estranho, então assim, o Shyamalan consegue criar esse suspense. Só que tem um momento lá do filme que o namoradozinho da menina, né, o Joaquin Phoenix, ele tava mal, ele precisava de uns remédios, né, porque o cara lá tinha dado umas facadas nele. Então ele tava precisando de uns remédios. Então a meninazinha, ela teve que sair lá da vila pra pegar lá os remédios. E bom, aqui já vem o primeiro plot twist, porque a gente descobre que o monstro, na verdade, não existe. É falso. Não tem monstro. O monstro é a galera da vila que se fantasia e vira monstro. Basicamente isso. Até aí, beleza. Isso até ajuda no mistério, porque aí você pensa, cara, por que eles estão se fantasiando de monstro? O que é que essa vila tá escondendo? Então assim, o mistério ainda existe. Mas aí vem o plot twist final, que, meu amigo, é pra sacramentar a merda que é o filme. A merda não, tá? Eu tô exagerando. O filme é até legalzinho, mas o plot twist é porque na minha mente só vem esse plot twist horrível. Porque no final do filme, quando ela consegue passar da floresta, ela simplesmente pula e tem um carro vindo. Peraí, Ítalo, tu não disse que o filme se passava no século XVIII, no século XIX? Não existia carro nessa época. Realmente, porque na verdade o filme se passa nos tempos atuais, galera. Simplesmente é o seguinte, a galera dessa vila era um pessoal que é do tempo atual, que simplesmente pegou, se juntou ali a uma comunidade, foi para uma área reservada lá, onde ninguém iria interferir na vida deles, e criaram meio que uma comunidade que se passava no século XVIII, século XIX, eu não sei mais ou menos a época. E meio que eles juraram esconder esse segredo dos filhos dele, porque eles foram tendo filhos que foram crescendo achando que realmente estavam vivendo ali naquela época, era normal, e aquilo ali era o mundo deles. Bom, então quando a Mila consegue sair lá da vila, ela percebe que ela foi enganada a vida toda. Só que vamos lá, é sério que nunca passou, sei lá, um avião por cima? Ou outra coisa, sei lá, nunca passou alguém com um carro de som do lado? O governo nunca se interessou o que é que tem ali? Sabe, são várias coisas, um empresário nunca quis comprar aquele terreno. São várias coisas que não fazem o menor sentido, porque se tá no tempo atual, cara, alguém sabia daquilo ali, alguém tinha noção do que existia ali, mas simplesmente era um local escondido. Isso não faz o menor sentido. Se o que vimos até aqui não faz sentido, cara, esse aqui é o que eu considero mais sem sentido da lista. E eu tô falando do plot twist de Planeta dos Macacos. Mas não tô falando do plot twist de Planeta dos Macacos daquele bom não, lá de 1968. Porque aquele ali é um clássico, o plot twist dele é incrível, cara. O final dele é muito bom. Porque no caso a gente acompanha um astronauta que cai num planeta que tá com diversos macacos que são muito hostis, ataca ele. E no final do filme ele percebe que na verdade aquele planeta era a Terra em um futuro onde a humanidade tinha simplesmente destruído a Terra. E a gente vê isso em uma cena muito boa do diretor, cara. Com essa cena, pra mim, é um marco pro cinema, tá? Essa cena conseguiu fazer uma crítica social tão boa sem dizer praticamente nada. Que é simplesmente a Estátua da Liberdade, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, enterrado sobre uma areia. E quando o cara vê lá só a pontinha da estátua, só a cabeça da estátua, ele percebe que aquilo era a Terra no futuro que os humanos tinham destruído. Bom, dito isso, o plot twist é bom. E por que eu tô falando de Planeta dos Macacos? Porque eu tô falando de Planeta dos Macacos dirigido pelo Tim Burton. Aquele mesmo Tim Burton, do Edward Mãos de Tesoura, cara. Aquele diretor que só consegue fazer filme com Johnny Depp. Isso porque no filme Planeta dos Macacos do Tim Burton, o cara é praticamente a mesma premissa, né? O cara é um astronauta, cai em um planeta onde vivia com diversos macacos e até vai, né? É um planeta com os macacos, tal. Só que no final do filme, ele consegue pegar a nave dele e ele iria voltar para o planeta Terra que ele veio, o planeta normal, que a gente vive. Só que quando ele volta, ele se depara com a estátua do Abraham Lincoln macaco. Não satisfeito, ele se depara com um monte de macaco. Tinha lá um macaco bombeiro, tinha lá um macaco policial, tinha lá um macaco de todo tipo. Era um mundo dominado por macacos. Mas espera aí, Ítalo, esse não era o mundo que a gente vive? É o mundo que a gente vive. Mas por que que estava cercado de macacos? Não faço ideia. O filme não explica. Você pode até ter sua interpretação. Ah, os macacos dominaram o mundo. Ok. Por que que tinha um Abraham Lincoln macaco? Por que que os macacos têm que seguir tudo o que a gente faz? Porque eles têm que seguir nossa sociedade. Aí tem outra interpretação. Ah, os macacos reescreveram a nossa história. E é sério que a nossa história tem que ser seguida da mesma maneira como sempre é escrita? Tem que ter um Abraham Lincoln macaco, tem que ter, sei lá, a Estátua da Liberdade de um macaco. Tem que ser desse jeito? Não, não tem que ser desse jeito, cara. Se eles reescreveram a história, eles reescreveram a história deles. A história deles não precisa ter um Abraham Lincoln macaco. Não faz sentido. É uma piada. É isso que é esse final. Agora eu vou tocar na ferida de muita gente. Porque assim, um filme que todo mundo ama, um dos filmes que a geral ama, é Truque de Mestre, tá? E eu sei que esse filme é querido, eu sei que a galera curte esse filme, mas cara, eu com 8 anos poderia até acreditar naquilo ali. Mas eu hoje não consigo mais assistir esse filme numa boa, cara. Tem que estar com a suspensão de descrença ligado lá no mar. Porque o que a galera faz aqui não é mágica, é magia mesmo. Eles conseguem se teletransportar, eles conseguem fazer um monte de coisa absurda, galera. Não dá pra comprar. Mas meio que isso talvez nem seja o maior problema
problema do filme? O maior problema do filme tá no plot twist. Porque é o seguinte, aqui a gente acompanha 4 mágicos que são chamados por uma organização ali. Alguém chamou eles, alguém anônimo, chamou eles para fazer parte ali da organização e cumprir algumas missões. Feito isso, no final eles iam ser recompensados com alguma coisa. É meio que esse mistério. Então esses 4 mágicos se juntam, fazem todas as missões muito bonitinhas lá e tal. E no final do filme a gente descobre que quem organizou tudo foi o cara que estavam se perseguindo eles todo o filme. O policial que estava perseguindo eles, que era o Dylan, interpretado pelo nosso querido Mark Ruffalo. E assim, galera, isso talvez nem seja problema. O que é problema pra mim é porque, tipo assim, o Dylan passa o filme todo seguindo eles. Ele passa o filme todo basicamente tentando atrapalhar a missão. Tá, mas é porque ele tinha que seguir o personagem. Ok, vai, eu vou fingir que isso tá normal. Mas tem um momento que ele simplesmente quase morre pra salvar alguém que ele sabia que não seria morto. Porque tem uma cena onde um dos 4 lá mágicos morreu com o carro capotando. O Dylan, por estar no meio ali, sem estar no meio, ele sabia que aquilo ali na verdade não era o cara. Aquilo era só um boneco, teve todo um truque para o carro ser outra pessoa. Enfim, mas ele se mete dentro do carro pegando fogo, o carro explode segundos depois que ele é puxado. Ou seja, se ninguém puxa ele, ele morreria ali. Mas se ele sabia que não tinha ninguém, por que ele fez isso? Cara, não faz sentido. E sim, realmente não faz sentido, porque o filme tentou construir todo esse roteiro para no final te surpreender. Mas aí, ele esquece do que ele já mostrou pra gente. Então ele quer fugir da narrativa para fazer uma reviravolta, o que não faz sentido. Fora que, como eu já disse, pra você assistir esse filme numa boa, você tem que estar com a suspensão de descrença ligada lá no alto. Porque aqui é basicamente Harry Potter. Não à toa, lá no segundo filme, o vilão do filme é o próprio Harry Potter, né, galera? Então assim, a piada já veio pronta. Para encerrar a nossa lista, ainda surfando em cima do hype de Homem-Aranha, eu estou aqui para falar de um plot twist que veio do filme do Homem-Aranha. E qual é o filme que eu estou falando? Estou falando da saga espetacular Homem-Aranha, com o Andrew Garfield. Porque assim, nos filmes dele a gente vê que a história do Peter Parker foi um pouco alterada, né? Não foi como a gente conhece lá com a história do Tobey Maguire, dos quadrinhos, enfim. Teve uma certa alteração. E nesse filme a gente é mais focado também nos pais do Peter, né? Não é tanto nos tios, é mais nos pais, ali no Richard Parker com a mãe dele, enfim. E a gente sabe que foi o Richard Parker que fez a aranha, o estudo da aranha que picou o Peter foi feito pelo pai dele, tem toda essa trama. Até aí é problema, sim, é problema, mas não tanto problema. Porque o maior problema é no segundo filme, cara, o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Isso porque nesse segundo filme, o Peter, continuando essas investigações desnecessárias do pai dele, ele conta um vídeo onde o pai dele fala que ele sempre foi destinado a ser Homem-Aranha. Bom, ele não fala com essas palavras, tá? Ele fala que na verdade a aranha só conseguiria trazer poderes pro Peter, ou seja, qualquer pessoa no mundo poderia ser picado que só ia dar uma dorzinha ali, um inchaço, não ia acontecer nada. Sem minha linhagem sanguínea, a Oscorp nunca poderá reproduzir ou continuar meus experimentos. Mas o Peter, se fosse picado, ele ia ganhar poderes. Por quê? Porque a aranha tinha o DNA do Peter, lá da família do Peter. Então só ele que conseguiria ter poderes. Se fosse o tio Ben não conseguiria. Só o Peter mesmo. Ele é o destinado. Cara, além disso quebrar todo o encanto do personagem, porque uma das mensagens que o Stan Lee passa com o personagem do Homem-Aranha é de que basicamente você não precisa ser um super-herói para fazer o bem. Apesar de que o Homem-Aranha é um super-herói. Mas ele fala que qualquer um pode ser um Homem-Aranha. Uma das frases do Stan Lee é essa, que qualquer um pode ser um Homem-Aranha. Para ser Homem-Aranha você basicamente só precisa fazer o bem, só precisa querer fazer o certo. E bom, isso é uma das magias do personagem. Muita gente se identifica com o personagem do Homem-Aranha. Não à toa ele é um dos maiores heróis já feitos. Mas cara, quando se bota isso de que só uma pessoa poderia ser Homem-Aranha, isso quebra totalmente o encanto. E a gente sabe que não, várias pessoas podem ser Homem-Aranha. Tem lá o Miles Morales, tem outros Homens-Aranhas além do Peter. E tem também o lado que não faz sentido nenhum mesmo, porque tipo assim, quando ele fez a aranha, ele já pensou que o Peter seria picado pela aranha. Ele já fez a aranha na intenção de que o Peter virasse um super-herói. Só por isso já não faz sentido, tá? Mas ainda tem um lance do DNA, o que também não faz sentido nem científico. Mas o lado científico dá pra passar de lado, porque ciência em filme de heróis não precisa fazer tanto sentido. Só precisa ter ali uma mínima base de sentido, mas não precisa explicar os mínimos detalhes. Por si só, esse plot twist tá totalmente quebrado. Ele não faz o menor sentido, tanto com o personagem como com a própria história. E cabe muito bem na nossa lista. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Então, se você gostou de verdade, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, cara, porque você vai me ajudar demais se você fizer isso. Você não tem noção. Ajuda muito, ajuda demais. Também aproveita, siga lá nossas redes sociaisinhas, tem nosso Instagram que não para, nosso Instagram é 24 horas, notícia direto, conteúdo direto, tudo é direto lá, o Instagram não para. O TikTok para um pouco, mas ele também tem conteúdo novo lá, conteúdozinho mais de boa, mais light, enfim. Então é isso, valeu e falou!